Vamos falar sobre os livros que são para crianças, mas não somente para crianças. Vários desses livros eu não li durante a minha infância, mas como uma pessoa adulta eu consigo ver valor em todos eles e acho que eles trazem mensagens para adultos que são importantes da gente ter em mente e de a gente aprendê-las também. Vamos começar com O Jardim Secreto, que vai contar a história de uma menina que quando ela é criança, né, porque ela é uma criança, ela mora, né, com a família dela, tem um surto de uma doença que acontece e que morre todo mundo e encontram ela depois daí dentro de um quarto, dentro desta casa. Ela vai ser abrigada por um parente distante dela e nesta casa tem todo o pessoal que trabalha ali e ela não pode daí frequentar alguns lugares dessa casa e nem adentrar um jardim que se chama o Jardim Secreto. Obviamente, como qualquer criança meio peralta, ela vai sim conseguir entrar em lugares que ela não deveria e etc. E esse livro aqui, ele traz um aspecto que a gente às vezes pode problematizar demais hoje em dia, na minha opinião, que sim tem que ser problematizado, mas com os olhos da época, que é o aspecto do racismo. Então a gente tem aqui claramente as pessoas que cuidavam dela, que trabalhavam cuidando dela na casa que ainda era dos pais dela, que ela tratava muito mal e que eram pessoas claramente de cor. A casa que ela tá abrigada aqui também, depois que ela é acolhida, né, também ela trata as pessoas assim com o nariz bem empinado, mas uma das coisas que ela aprende ao longo do livro é ser mais humilde, é ajudar o próximo. Então a gente tem uma jornada aqui dessa criança de um amadurecimento e ela deixa de ser aquela criança tão mimada e começa a ter mais empatia e se preocupar mais com os outros. Óbvio que é uma criança, então a gente não pode esperar, meu Deus do céu, uma jornada moral estonteante que arrebate a gente, mas tem sim uma jornada aqui legal. Eu acho que essa camada do racismo mais nós adultos que conseguimos pegar, mas essa jornada dela de um desenvolvimento para uma pessoa um pouco mais humilde, todo mundo consegue pegar e a gente tem aqui um desfecho que é um desfecho satisfatório para o livro. Confesso que eu, pessoalmente, quando eu li esse livro, eu não gostei. Mas tem um outro aspecto aqui que é legal de mencionar e que é um aspecto que eu gostei no livro. A gente tem ela indo para essa casa durante o inverno, tá? Então tudo muito frio, tudo muito com muito vento. E daí entra a primavera e tudo começa a florescer. Então, aqui no livro é falado muito sobre as plantas, os pássaros, a natureza, os cheiros. Então, tudo isso dá vontade. Eu terminei esse livro, gente, com vontade de plantar uma árvore, de fazer um canteiro na minha casa. Então, ele tem esse aspecto que eu acho que é muito bonito, sabe? E para uma criança, eu acho que isso deve ser muito lúdico. E para um adulto, eu acho que convida a gente a parar um pouco mais e respirar. E temos então também A Bela e a Fera, esse livro que vocês sabem que me acompanhou na minha infância. E por sinal, eu tive uma aula no epílogo essa semana passada, que era sobre o Frankenstein, e daí a Thay estava comentando sobre como várias histórias, né, beberam da mesma fonte ou falam de assuntos similares com o do Frankenstein. E aqui a gente tem também, então, a fera, que é esse monstro, né, que é criado ali, que ele é criado através de magia, mas que traz aquela discussão, né, o quão humanos e o quão bestas nós somos, quão bestiais nós somos. E tem aqui daí o Gaston, que é o seu contraponto, que é um homem humano, mas que é mais bestial do que a própria fera. Então é uma reflexão que eu acho que nós adultos conseguimos tirar e entender essas camadas do que constitui o ser humano, o que faz a nossa moralidade, o que faz a nossa ética, o que faz a nossa bondade. A bondade é intrínseca ao humano ou não, o que a gente pode aprender em tempos de tormentas. Então esse livro aqui eu acho que é um prato cheio, mas você precisa ir então com esse olhar um pouco mais amplo daquilo que a obra pode trazer para você. E outro livro, gente, que eu gosto muito, muito mesmo, é o Tristão e Isolda, um livro que eu li na minha infância, por sinal. Então eu acho que é um livro que conversa com crianças, tem esse aspecto de um romance de cavalaria. Então tem os reis, as rainhas, os cavaleiros, as princesas, as damas. Então tem todo esse contexto. E é curioso porque agora eu estou lendo Dom Quixote e é um livro que vai falar, né, do Dom Quixote, que se inspira em romances de cavalaria para suas andanças e
tendo conhecido, né, esse livro aqui, eu reli ele recentemente, eu consigo entender de onde vem essa inspiração. E é um livro que ele vai falar muito sobre honra, acima de tudo, sabe? Porque a gente tem aqui um personagem que ele vai, amando de um rei, ele vai atrás da sua noiva, da noiva do rei no caso, né? Então ele vai escoltá-la para levá-la para o rei, só que nesse meio tempo eles tomam uma poção do amor, ele se apaixona enlouquecidamente por ela, mas ele tem um juramento, né, para o seu rei de protegê-lo e levar em segurança sua noiva, né, até o rei. Então aqui a honra, ela tá batendo de frente todo momento com o amor. E o que vem antes é a honra que eu tenho e o compromisso que eu tenho com o outro, ou o compromisso que eu tenho comigo mesmo, né? Então, que momento que eu tenho que deixar os meus próprios desejos, minhas próprias vontades se sobressaírem? E até que ponto a honra, ela precisa ser de fato honrada. Então, esse é um livro aqui que ele traz muitas reflexões que eu acho que nós adultos nos beneficiamos muito, ainda mais de uma cultura, no momento que a gente está sempre por mais prazer, por mais satisfação, por ter mais estímulos positivos e recompensadores na nossa vida. Tristão e Isolda vem um pouco na contramão e dizendo que às vezes a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E, gente, temos aqui uma canção de Natal que eu acho que se eu tivesse lido quando era criança, isso daqui tinha causado algumas crises existenciais. Ele tem uma pegada, né, de conto infantil. A gente tem uma adaptação da Disney para essa história aqui. Então, não sei se vocês sabem, mas quando eu fui pesquisar e ler esse livro aqui, é dito que o Charles Dickens, neste livro, ele criou todo o imaginário que nós temos de Natal. Então, isso é muito legal de encontrar no livro, entender de onde que vem, né, essas referências que a gente tem hoje. Mas aqui nós vamos abordar, então, uma temática que eu gostei muito de ler. A gente tem um personagem que é o Ranzinza, mal amado, que não trata ninguém bem, que só tá pensando ali em ganhar dinheiro, a sovina. E ele, numa noite de Natal, é visitado então por 3 espíritos. O espírito do Natal do passado, o Natal do presente e o Natal do futuro. E basicamente o que o futuro tem pela frente para ele não é nada positivo se ele não mudar suas atitudes no hoje. É um livro que vai falar da importância do amor, da bondade, da reciprocidade, do reconhecer no outro o bom que há no outro, de ser mais gentil consigo mesmo. Então ele tem várias mensagens aqui que para as crianças são muito boas. E eu acho que para o adulto, como a gente fala de um personagem que é adulto também, ele tá na sua maioridade já, eu acho que pra gente é importante por conta de quanto que a gente se deixa levar pela rotina do dia a dia, pelas coisas que precisam acontecer e a gente não vai se tornando meio ranzinza como o próprio personagem aqui, o Scrooge. Livraço, época de Natal agora, por sinal, vai ser a leitura bônus da Biblioteca Secreta em dezembro. Então, caso você queira ler, é só assinar a área de membros aqui a partir do nível 2 que você tem acesso aqui daí a esta leitura. E acredite se quiser ou não acredite, mas o Hobbit do Tolkien, ele foi escrito como uma história de criança e eu acho engraçado porque eu não acho um livro tão simples assim, mas é um livro que ele sim foi escrito para os filhos do Tolkien. Imagine você ser filho do Tolkien e ter um livro desse como presente. Ah, pega aqui uma história que eu escrevi. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas nesse livro aqui a gente vai ter a grande jornada do Bilbo Bolseiro, que entra então para essa sociedade desses anões que precisam fazer uma jornada através das montanhas para ir atrás de um dragão, roubar uma pedra ali que era muito importante para os anões. Então, essa história aqui, gente, é sensacional. Eu acho que mostra o papel da perseverança. E para mim, a mensagem aqui desse livro que eu vejo hoje é o quanto que a gente consegue se superar. Porque o Bilbo Bolseiro, ele era todo recatado, ele era todo do lar, deixa aqui no meu conforto, deixa eu aqui com as minhas coisinhas, com o meu cantinho. Mas, na verdade, ele passa por uma transformação muito grande durante essa viagem e ele percebe que ele é muito mais daquilo que ele pensava ser. E eu acho que a gente, em alguns momentos, a gente se enclausura também na nossa toca. Acho que é um bom livro para fazer com que a gente veja que tem toda uma jornada pela frente
que merece ser vivida e que a gente pode ser transformado por ela. Tá, não tem como falar sobre livros para crianças sem falar de Harry Potter. E se você não conseguir tirar uma mensagem importante de Harry Potter, estou pronta para desfazer a amizade com você. Brincadeiras à parte, esse livro aqui, gente, mostra muito. Todo mundo tem um lugar para ocupar no mundo. Acho que, em última instância, para mim, é isso que fica. Eu acho que é a principal lição que eu aprendi com o Harry Potter. A que custo? Só o Dumbledore para nos dizer. Mas eu sinto realmente que é um livro que vai fazer uma jornada de desenvolvimento e crescimento desse personagem, ocupando cada vez mais um mundo, sendo que ele veio de um universo no qual ele não pertencia e no qual ele era muito maltratado. Então, não dispensa apresentações, dispensa comentários, eu acho que fica mais do que óbvio do que cada adulto pode aprender com Harry Potter. E um livro um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado talvez a ver, eu tenho aqui O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fadas Russos. São histórias que são costumeiramente contadas para crianças na Rússia e é um livro que ele vai mostrar também alguns signos, alguns arquétipos que a gente encontra na literatura russa. Por sinal, tem um conto aqui, mais de um conto, acho que são dois, que vão falar sobre o frio. O frio é quase como um personagem mitológico na Rússia, por conta de ser algo tão presente ali, né, no dia a dia deles, e mostra como o frio ele pode ser bom ou ruim a depender da índole da pessoa que é submetida a ele. Tem aqui também muito aspecto de uma velha, de uma idosa feiticeira, que é detentora do conhecimento e que mostra nesse conhecimento ancião na literatura russa. Então eu acho bem legal esse livro. Quando eu li, eu senti um pouco falta de referências dele, sabe? Mas é um livro que obviamente a gente sabe que são contos transmitidos de forma oral, como tantos outros contos, né, que a gente tem. Mas eu senti às vezes um pouquinho de referências aonde que surgiu o conto, o que ele representava. Mas isso sou eu sendo um pouquinho mais chata só. Vamos finalizar essa lista então com Alice no País das Maravilhas. Gente, eu li esse ano Alice no País das Maravilhas e alugou um triplex na minha cabeça. Pra criança, eu acho que fica muito mais uma viagem fantástica nesse mundo das maravilhas, onde as coisas podem se transformar, você muda de tamanho, você conhece coisas tão diferentes, mas pra mim ele traz muito uma reflexão de, cara, quem você é, sabe? Pensando bem, eu fiz um vídeo falando sobre livros que falam sobre saúde mental, de alguma forma, e tem toda uma fanfic em que a Alice no País das Maravilhas nada mais é do que um surto esquizofrênico da personagem, né? Deveria ter colocado esse livro na outra lista? Deveria, mas já fica aqui então o meu adendo. Eu adoro esse livro, gente, foi uma grata surpresa pra mim. Eu gosto da reflexão do tempo que a gente vai ter, eu gosto da reflexão do que a gente deve ou não fazer. E livraço, livraço, livraço. Se você tem uma promoção aí pela frente, comprem, acho que vale a pena, sendo ainda mais um livro clássico e que carrega tantas metáforas. Dessa forma, encerramos essa lista de hoje. Já fica aqui o meu desejo que você tenha um ótimo Dia das Crianças, que você continue alimentando a sua criança interior com ótimos livros e com ótimas histórias. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras sensacionais e eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.